capítulo 4, versos de 35 a 41. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe e mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa recorrer aos textos bíblicos enquanto refletimos na palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por essa verdade, e pedimos que nessa hora o nosso coração seja alcançado pelo Teu Santo Espírito, trazendo entendimento para a nossa mente, de forma que sejamos fortalecidos, desafiados, motivados por essa palavra, a viver segundo a Tua vontade, olhando para Cristo, Ele que é o nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. Nós pedimos assim, Pai, que eu seja instrumento nas Tuas mãos, que Tu fales a partir de mim, fale comigo, nos fale nessa noite a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Com essa palavra, o escritor aos Hebreus está dizendo que a nossa vida, ela, aqui na terra, ela é como que uma jornada, como uma viagem. Estamos aqui, mas estamos seguindo até chegar na cidade que Deus preparou para nós, que é a Nova Jerusalém, que conforme Apocalipse 21 vai descer ataviada dos céus. Então, todos os que creem em Jesus Cristo estão caminhando para essa cidade preparada para nós. Mas estamos aqui na terra. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7:25. E Jesus, então, quando está encerrando o Sermão do Monte, que conta a parábola da casa construída sobre a areia, a casa construída sobre a rocha, ele vai dizer isto: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A nossa casa é a nossa vida. E enquanto estamos aqui e não chegamos lá, na cidade santa, que será perfeita, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, aqui nós enfrentamos isso. Enfrentamos dores, enfrentamos sofrimento, enfrentamos o choro. Isso está presente na nossa vida. Nossa casa é a nossa vida, conforme o que Jesus está dizendo. E a tempestade é o quadro que nos assola, vez por outra, no dia a dia da caminhada. Se eu disser para vocês que a minha vida está como a seca de Brasília, vocês na hora vão criar uma imagem. O pastor está assim meio desanimado, o pastor está assim, parece que sem vida, está marromeno.
Se eu disser para vocês que eu estou passando por um deserto, vocês também vão entender. Assim, o pastor está passando por um problema difícil, um período difícil na vida dele. Alguma coisa está muito complicada. Se eu disser para vocês que eu estou enfrentando uma tempestade, obrigado pela água, não vi quem trouxe, mas muito obrigado. Se eu disser que eu estou passando por uma tempestade, você também vai visualizar. Vai falar assim, poxa, o pastor está enfrentando vários problemas. Porque uma tempestade tem vento, tem chuva forte, tem várias situações que vêm nos circundar. Então são figuras de linguagem que a gente usa da natureza para expressar aquilo que a gente pode estar enfrentando no dia a dia da vida. As dificuldades do dia a dia da vida. Tempestade, então, pode ser usada para expressar as provações da jornada, as dificuldades, as tribulações, que Jesus não escondeu dos seus discípulos. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês não vão passar por aqui sem aflições. Vocês vão enfrentar. E muitas vezes essas aflições são como tempestades na nossa vida. As lutas contra o pecado, dificuldades de relacionamento uns com os outros, perseguições por causa da nossa fé, relacionamento quebrado entre pais e filhos, filhos e pais, entre amigos, entre casais, lutas financeiras, enfermidades na família ou na própria vida, exemplos de tempestades que nós enfrentamos. O contrário da tempestade é a brisa, aquele ventinho suave, gostoso, calmo, que vem trazer paz, tranquilidade, conforto, segurança para a gente. Eu queria que você olhasse comigo para esse texto, para a gente perceber como Marcos, que escreve esse evangelho, escreve porque quer mostrar para mim e para você que existe um Deus que está aqui do nosso lado, procurando dizer para mim e para você que por mais que a gente enfrente tempestades, a brisa chega. Você crê? Por mais que nós enfrentemos tempestades, a brisa chega para todos nós. Por isso ele apresenta a vida de Jesus, que veio a esse mundo como Deus, deixou toda a sua glória e se identificou, se encarnou, tornou gente como eu e você, com fome, com sono, com choro, com sofrimento, com sangue, com dor, para enfrentar o mundo como eu e você enfrentamos e dizer para mim e para você, é possível vencer e passar pelas tempestades, porque Deus está do seu lado, como Deus estava com ele. Então olha, esse texto é um milagre. Ninguém nunca tinha feito isso. Tanto é que os discípulos no verso 41 perguntam, quem é esse? Que até o vento obedece. Quem é esse? Ninguém nunca tinha feito isso, até porque ninguém tinha poder para fazer isso. Então estamos diante de um milagre, e eu quero começar chamando a sua atenção para isso. Meus irmãos, nós não podemos, duas coisas que nós não podemos em relação ao milagre. Nós não podemos nos acostumar com os milagres. Não podemos. Estar vivo aqui falando com vocês, para mim é um milagre, porque eu não consigo me manter vivo se a graça de Deus não me sustentar, não me der o ar para respirar, não me der saúde, tudo, fazer com que tudo aqui funcione direitinho no meu organismo. Então nós não podemos nos acostumar com os milagres. Deus está fazendo milagres hoje, está salvando gente. Quer milagre maior do que salvar gente? Gente que não quer saber dele, gente que está distante dele e de repente tem um amor ardente por esse Jesus e quer caminhar com ele. Isso é milagre. E nós estamos diante de um milagre de Jesus Cristo. Se um problema é a gente acostumar com os milagres, o outro problema é não crer em milagres. A gente deixar de crer que o nosso Deus Todo-Poderoso pode realizar milagres. Como que a gente vê na vida de Jesus, ou através de Jesus. Milagre é aquilo que Deus faz de maneira sobrenatural. É um acontecimento fora do comum que Deus realiza com alguns objetivos: mostrar o seu poder, mostrar o seu amor e mostrar o que vai ser no futuro, porque no futuro não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro, então não tem enfermidade, não tem qualquer problema
então o milagre acontece, de uma vez por todas. E o milagre em questão demonstra para mim e para você o poder de Jesus, que mostra que esse Jesus não é apenas homem, mas também é Deus, porque só Deus pode fazer milagre. Então, eu quero responder junto com vocês a seguinte pergunta: quando é que a tempestade se transforma em brisa? Quando é que a tempestade que eu estou enfrentando pode ser transformada em uma brisa calma, serena e tranquila? Então veja comigo no verso de número 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Guarde isso no seu coração. A tempestade se transforma em brisa quando nós recorremos a Jesus Cristo. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente olha para Jesus Cristo. E a gente vai atrás de Jesus Cristo. E a gente clama a Jesus Cristo. Meus irmãos, é o que a gente vê os discípulos fazerem. É o início da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Mas muita coisa já aconteceu na vida desses discípulos. Até o momento, só para a gente olhar aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, versos 21 a 34 do capítulo 1, a gente vai ver Jesus curando o endemoniado. Depois, no verso 32 a 34, fica mais detalhado, ele vai curar vários enfermos e endemoniados. Aí, no verso 40 a 45, ele vai curar um leproso. E os discípulos estão vendo tudo isso, estão acompanhando tudo isso. Capítulo 2, dos versos de 1 a 12, o que ele cura? Um paralítico, aquele que é descido pelos seus amigos pelo teto. E Jesus o cura e Jesus perdoa os seus pecados. E isso está tudo na mente dos discípulos. A gente vai ver Jesus ensinando que ele é o Senhor do sábado, quando ele cura o homem da mão ressequida. Capítulo 3. Aí no capítulo 4, a gente vai ver Jesus contando uma série de parábolas, ensinando acerca do reino de Deus. Parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda, até chegar no momento em que ele diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos vão, ele entra no barco e eles vão para o outro lado, e no meio do caminho, Jesus, cansado de tanto trabalhar, de tudo que ele fazia, ele dorme. E o barco é chacoalhado para um lado e para o outro, e os discípulos correm até ele. Vão atrás de quem? Aquele que já deu provas do seu poder. Aquele que já tinha curado, expulsado o demônio, que já tinha ensinado sobre o reino, aquele que tinha mostrado todo o seu poder. No meio da tempestade, eles recorrem àquele que deu provas do seu poder. E eu queria que você pensasse um pouquinho. Você consegue se lembrar de provas do poder de Deus na sua vida? Aquilo que Deus já fez na sua vida, que mostra o poder, o amor desse Deus por você? Então, na hora da tempestade, recorra a esse que tem demonstrado poder sobre a sua vida. Esse que tem te sustentado a cada manhã, mesmo em meio às lutas. Eu imagino as perguntas na cabeça daqueles homens depois do que Jesus fez. Quem é esse? Como é que pode parar o vento? O mar lhe obedeceu. Como é que pode isso? O verso 39 vai dizer o seguinte: Jesus desperta, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E na mesma hora chega a brisa. Quem é este? Nós precisamos saber quem é esse. Esse é Jesus, homem, o que veio, se encarnou. Jesus tinha corpo como o meu, como o seu, sujeito à fome e à sede, como nós vemos em Mateus 4, quando ele é tentado. Ele tem fome, ele tem sede. Ele é alguém que fica cansado, como a gente vê aqui. É alguém que sente dor quando vai ser crucificado. Alguém que chora diante do sofrimento do outro. E o que isso me diz? Que esse que eles querem saber quem é esse, é o que se identifica comigo e com você. Porque foi gente como eu e como você, para dizer que a gente consegue vencer as dificuldades da vida. Porque ele venceu. E glória a Deus por isso. Ele conhece a sua enfermidade. Ele conhece o drama que você está vivendo. Ele conhece a aflição pela qual você está passando, porque ele passou por isso. A única coisa que Jesus não fez
e que eu e você fazemos ainda até hoje é pecar. Isso ele não fez. Ele não pecou. Mas ele sentiu dor. Ele sofreu com a dor do outro. Ele passou fome. Ele passou sede. Ele se angustiou diante do que ele tinha que enfrentar na cruz. Mas esse Jesus não é apenas homem. Esse Jesus é Deus. É aquele que faz milagres. É aquele que o vento e o mar lhe conhecem porque ele os criou. Meus irmãos, se Jesus é Deus, Jesus estava lá no Gênesis, criando todas as coisas, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Então o mar e o vento lhe conhecem, sabem do seu poder, porque foram criados por ele. E glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia, Salmo 107, verso 28 e 29, e veja como o salmista, Salmo 107, versos 28 e 29, olha só o que ele escreve. Salmo 107, verso 28 e 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Esse Deus, esse é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, meus irmãos, para ele não há impossíveis, porque ele é Deus. Não há tempestade de paixões do nosso coração que querem nos levar a pecar, que esse Jesus não possa nos dar vitória. Não existe gênio mais áspero, violento, rude, que Jesus não possa mudar. Não existe coração tão duro que Jesus não possa quebrar para poder salvar. Não existe cônjuge, filho, amigo, pai, mãe tão duro que não seja amolecido pela graça de Deus e seja transformado. Por isso, seja qual for a sua tempestade, ela pode se transformar em brisa quando você recorre àquele que tudo pode, Jesus Cristo. Só Ele pode. Em Cristo não há espaço para desespero, basta que nós recorramos a Ele. Conforme a palavra de Deus, qual que é o problema? Meu e seu. Verso 40. Nós somos tímidos. Nós não exercitamos a fé. Ele diz para os discípulos: por que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Vocês estão comigo, o Rei dos Reis. O que eu já fiz não demonstra para vocês que eu tenho poder para fazer o que eu estou fazendo? Será que vocês não confiam em mim? E é o que Jesus disse para mim e para você. Se a tempestade que nós estamos enfrentando parece que não vai passar, talvez seja a hora da gente perguntar se a gente não está tímido, se a gente parou de ir para os pés do Senhor e clamar, crendo que Ele pode, crendo que Ele pode. Os milagres que Jesus realizou na sua vida, no passado, devem servir para você visualizar os que Ele vai fazer no futuro, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, meus irmãos. Então, se a tempestade está difícil de ser enfrentada e parece que ela não passa, talvez seja porque nós estejamos sendo tímidos e não tenhamos fé. Fé é acreditar e descansar que Deus pode fazer o que nós e ninguém mais pode fazer. Isso é fé. É crer, ter a convicção de que eu não estou vendo agora pode acontecer, por causa de um Deus que tudo pode. Primeira coisa, então, Jesus é homem, Jesus é Deus, e Ele conhece o meu problema, conhece o seu problema e tem poder para transformar a sua tempestade em brisa. O que eu preciso fazer? Recorrer a Ele. Quando é que a tempestade se transforma em brisa? Quando eu vou para os pés do Senhor e clamo a Ele. Segunda coisa, ou segunda dimensão para mim e para você. Quando é que a tempestade se transforma em brisa? Quando eu abro mão da confiança em mim mesmo. Às vezes, no meio da tempestade, a gente acha que a gente vai resolver. A gente bate no peito e diz: não, eu tenho habilidades para enfrentar essa situação. Pode deixar que eu consigo, pastor, não preocupa não. Não preciso nem orar, não preciso nem de um conselho, não preciso nem ler a Bíblia, porque eu já sei, tenho tanto tempo de crente.
E a gente começa a confiar na gente. É o primeiro passo para cair. Provavelmente vocês se lembram da palavra de Paulo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Geralmente a gente fala assim: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Mas não é isso que Paulo está falando. Aquele que pensa estar de pé. Porque quando eu pensar que eu já estou caindo. Eu preciso reconhecer que eu dependo de Deus. Nós temos aqui, nesse grupo de discípulos, pelo menos 4 que são pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Pedro, Tiago e João a gente lembra, né? Porque tem até a musiquinha: Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pois é. Pelo menos 4 aqui conheciam o Mar da Galileia, que é um lago, provavelmente, queridos, desde a infância. Porque vamos lembrar uma coisa: no contexto de Jesus, os filhos aprendiam a profissão do pai e depois eles iam passar a profissão para os filhos. Então, muito provavelmente, esses 4 homens conheciam aquele lago de ponta a cabeça e estão agora enfrentando as tormentas que provavelmente eles já enfrentaram outras vezes. Como é difícil para esses discípulos e para mim e para você, tantas vezes na nossa caminhada, perceber que o sono tranquilo de Jesus sinaliza que Ele está no controle da situação. Como é difícil. Eles não perceberam. É por isso que vão receber a reprimenda de Jesus. Vocês são tímidos, vocês não têm fé. O que deveria ser uma visão tranquilizadora tornou-se desespero para aqueles homens. E eles tentaram e não conseguiram. E quando eles não conseguem, eles recorrem a Jesus Cristo. Ora, levantou-se grande temporal, verso 37, de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo. Por que eu posso afirmar que esses discípulos estavam tentando resolver o problema por eles mesmos? Porque o texto diz que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam esse barco de um lado para o outro. No finalzinho diz: de modo que o mesmo estava a encher-se de água. O que leva a gente a interpretar que o barco estava indo para um lado para o outro durante algum tempo para começar a água a vir para dentro. E esses discípulos estavam tentando. Se você ler o texto de Lucas e o texto de Mateus, que é paralelo a esse aqui, João não trata sobre tempestade, você vai perceber alguns detalhes que mostram que esses discípulos estavam tentando resolver o problema. E às vezes eu e você assumimos o controle da situação. Sabe o que acontece? Quando eu e você assumimos o controle da situação, falamos assim: eu vou resolver esse problema, Deus descansa. Deus descansa. Agora, quando eu descanso em Deus, o que acontece? Ele trabalha. Essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica do Evangelho. Quando Deus assume o controle da situação, aí sou eu que descanso. E é essa a palavra de Jesus para os seus discípulos. Para mim e para você que somos discípulos. A tempestade vai se transformar em brisa quando você deixar de confiar em você e confiar e descansar no Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, guia-me para o caminho que Tu queres, conduza-me para a vereda de descanso, derrama-me diante da brisa. E eu penso que é por isso que tanta gente vive tão cansado, porque está segurando nas mãos o que tem que entregar nas mãos do Senhor. Então vive cansado, cansado na alma, cansado no físico. Mas sejamos sinceros, nem sempre é fácil depender totalmente do Senhor. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A gente tem uma necessidade de segurar e falar assim: não, eu confio no Senhor, mas eu vou segurar aqui porque vai que não dá certo, né? Aí eu posso resolver. É tolice, queridos, é tolice. A tempestade se transforma em brisa quando nós não confiamos em nós mesmos e nos entregamos nas mãos de Jesus. Olha o verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus falou para os discípulos que eles vão para outra margem, pode ter certeza que vão chegar lá. Não precisa ter dúvida, não. Não precisa ter dúvida. No entanto, no meio da tempestade, a gente fica com dúvida. A calmaria só chega então quando os discípulos se lançam ao cuidado de Jesus Cristo. Aí 1 Pedro,
Primeira carta de Pedro, Pedro que estava aqui, que enfrentou essa situação, vai escrever, muito tempo depois, o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem escreve isso é alguém que estava lá e que aprendeu a depender de Jesus, que é o caminho para experimentar a brisa. Quantas vezes eu e você confiamos nas nossas próprias forças e, desculpa a expressão, quebramos a cara, sofremos. Quantas vezes a brisa demora a chegar porque a gente está segurando e tentando resolver, tentando remar, tentando com um balde jogar água para fora. Só que não é isso. A gente tem que confiar e depender. Quantas vezes queremos resolver do nosso jeito, com os amigos que nós conhecemos, com a nossa sabedoria, com o nosso curso, com o nosso treinamento, com a nossa capacitação? Quantas vezes nós confiamos no nosso poder de persuasão, nas técnicas que aprendemos? E Jesus está dizendo: vocês são tímidos e não têm fé. Por último, a tempestade se transforma em brisa quando isso está no propósito de Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus que é soberano, que é perfeito, que é sábio. E Jesus é Deus. Verso 39. Ele desperta, repreende o vento, fala ao mar: calma-te, emudece, e o vento fica quietinho. E a brisa vem. Os discípulos, seguindo a Jesus, buscam a Jesus. E Jesus demonstra que ele estava no controle. Era plano de Deus. Se Jesus falou que nós vamos para o outro lado, com tempestade ou sem tempestade, nós vamos chegar do outro lado. Era plano de Deus que a brisa viesse. Veio naquele instante, os discípulos buscaram força, a direção dele, não confiaram em si mesmos, mas se entregaram. E aqui demonstra para nós, queridos, que essa obediência, esse voltar dos discípulos, que estavam seguindo Jesus aqui com total entrega, demonstra que eles criam num Deus que tudo pode. E propósito de Deus não pode ser frustrado. A gente lê isso lá em Jó. Verso 35 diz que Jesus falou: nós vamos para o outro lado. Então acabou. Eles vão chegar do outro lado. A tempestade se transforma em brisa quando é propósito de Deus. Por meio das aflições, Jesus nos mostra a nossa fraqueza, nos atrai para Ele mesmo, nos purifica de pecados, nos separa do mundo, nos faz desejar o céu e transforma a tempestade em brisa. Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Vou ler de novo. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Por que a tempestade aconteceu naquele lugar, naquela hora, com aqueles homens? Eles precisavam passar pela tempestade para serem aprovados por Deus, para, como diz o salmista, para que aprendesse acerca de Deus. Então, quando Jesus falou que nós teríamos aflições, ele não estava brincando. Ele estava dizendo algo que vai acontecer na minha e na sua vida, daqui até enxergarmos, até estarmos de uma vez por todas com Jesus. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Os verdadeiros discípulos de Jesus não devem esperar que tudo seja suave e fácil na jornada. Você não deve esperar isso. Não espere que a sua vida vai ser uma eterna brisa. Eterna brisa quando estivermos com Cristo de uma vez por todas. Aqui vamos enfrentar tempestades. Aqui vamos enfrentar desertos. Aqui vamos enfrentar tsunamis. Aqui vamos passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Aquele que venceu tudo isso, passou por isso. Para dizer para mim e para você que nós também vamos enfrentar e vamos vencer. E por que nós enfrentamos? Vou repetir. Por quê? Para que a gente creia, para que a gente aprenda, para que a gente dependa, para que a gente seja transformado, para que a gente ame mais o céu. Porque no céu não vai ter nada disso. Algo que deveria
está sempre no nosso coração, né? Ansiando dia a dia, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. É algo que a gente nem pensa, porque a terra é tão boa, aqui é tão bom, é tão gostoso estar aqui, que a gente nem lembra do céu. Mas Jesus diz: vocês são peregrinos, vocês estão aqui de passagem, que vocês têm que almejar o céu. Então preguem a palavra, porque quando todos ouvirem a minha palavra, então eu volto. E a gente fica assim meio acomodado, porque parece que a gente não está muito preocupado com o céu, até porque o céu é uma incógnita, a gente não sabe o que vai encontrar lá. Conquanto eu creio que o que a Bíblia apresenta para a gente acerca do céu já seria suficiente. Você ir para um lugar que você não vai chorar nunca mais, você ir para um lugar que você nunca mais vai sofrer, você ir para um lugar que você ir para um local que você vai ter comida continuamente, da boa e da melhor, você ir para um lugar que você vai ter paz constante, não tem angústia, não tem tristeza. Caramba, eu quero ir para lá. Não precisa ter tão rápido, mas eu quero. Nós deveríamos ansiar por isso. Nós deveríamos ansiar por isso. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, eles querem aprender a orar. Em Mateus 6, ele diz assim: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Que reino que é esse? O reino pleno de Deus, o reino pleno de Jesus, o reino pleno do Espírito Santo. É o reino que Apocalipse aponta para a gente no final. Mas Jesus ensina: quando vocês forem orarem, orem sempre pedindo para que o reino venha, para que chegue logo esse tempo de você estar com Cristo. E eu acho que muitos de nós não lembramos disso, e nas nossas orações não oramos para que o reino venha. Doenças nos atacam, prejuízos nos alcançam, aflições nos cercam, desenganos, traições, decepções, frustrações, até mesmo as dificuldades fazem parte dos propósitos de Deus. Então a tempestade só vira brisa quando é propósito de Deus virar brisa, porque eu e você vamos enfrentar tempestades porque Deus quer nos ensinar. Glória a Deus. É difícil falar glória a Deus numa frase dessa. Nós vamos enfrentar dificuldades porque Deus quer nos ensinar. Mas pensa um pouquinho. Aquele que morreu na cruz por mim e por você, antes de começar o seu ministério, teve um encontro com seu primo João Batista e falou assim: João Batista, eu estou aqui para ser batizado. João Batista: não, que isso, eu não sou digno de desatar suas sandálias, você que tem que me batizar. Falou assim: não, faça por enquanto desse jeito, dessa forma. João Batista batiza Jesus. Quando Jesus é batizado, o que acontece? Vem do céu uma pomba sobre ele, que simboliza o Espírito Santo, capacitando Jesus, dando-lhe poder para enfrentar a missão que ele tem. Termina de acontecer isso, ouve-se uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Termina isso, o que acontece? Tentação no deserto. 40 dias Jesus passa no deserto, é levado pelo Espírito Santo. E aí, no final dos 40 dias de jejum, Jesus encontra com o diabo. O que o diabo vai fazer? Provar Jesus. O próprio Senhor Jesus foi provado. Quem somos nós para pedirmos: Senhor, eu não quero ser provado. Senhor, eu não quero enfrentar a tempestade. O próprio Senhor Jesus foi provado para saber se ele ia usar o poder que ele tinha recebido em benefício próprio ou para cumprir a missão. Aí eu quero voltar na oração que Jesus ensinou. A gente continua a oração: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ou faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Jesus não ensina a pedir: Senhor, não me deixe enfrentar tentação, me livre da tentação, não deixa eu ser tentado. Ele pede, ele ensina a orar para não cair na tentação.
Porque a tentação vem. A nossa oração não é para a gente não cair. Perdão. A nossa oração não é, Jesus ensina, para a gente não enfrentar, não ter tentação. É não cair. Porque tentação todos nós vamos enfrentar. Provação todos nós vamos enfrentar, gente. É a Bíblia que diz. Não sou eu. Se não fosse assim, Jesus teria dito que nós deveríamos orar. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe enfrentar tentação. Mas o que ele ensina é não nos deixe cair. Então é porque nós vamos enfrentar. E ela faz parte daquilo que Deus quer nos ensinar. Talvez para nos aproximar dele, talvez para tirar orgulho, como ele fez com Jó, talvez para tirar soberba e arrogância, como ele fez com Paulo. Paulo vai dizer que orou 3 vezes, insistentemente: Senhor, 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 tira esse espinho, não aguento mais. E o que ele ouviu de Deus? A minha graça te basta. E aí Paulo entende. Então esse espinho na carne, que a gente até hoje não sabe o que era um espinho para esbofeteá-lo, é a expressão que Paulo usa, para que ele não se ensoberbecesse, não se achasse o cara. A tempestade se transforma em brisa quando eu recorro a Jesus Cristo. A tempestade se transforma em brisa quando eu não confio em mim mesmo, mas me entrego totalmente a Jesus. A tempestade se transforma em brisa quando é propósito de Deus. Aí ela vai se transformar em brisa, deixar de ser tempestade para transformar-se em brisa. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos inconstantes, mas se nós recorrermos a Jesus Cristo e nele confiarmos de todo o nosso coração, reconhecendo essa limitação, se a ele nós nos submetermos de todo o nosso coração, nós vamos ser consolados, fortalecidos para enfrentar a tempestade. O salmista, no fruto da sua experiência com Deus, vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E esse é o convite para mim e para você, porque Deus não nos trata conforme os nossos pecados, Ele é misericordioso, senão nós estaríamos fulminados. Deus não nos castiga segundo as nossas iniquidades, Ele é gracioso, Ele é perdoador. Deus vê a sua fraqueza, Deus conhece os seus pecados, Deus sabe a tempestade que você enfrenta, Deus sabe até onde você pode suportar, Ele sabe todas as suas limitações. Não obstante, Ele não nos abandona, Ele nos ama até o fim. Que o seu coração se encha dessa verdade, a mesma verdade que tomou conta do coração dos discípulos. Verso de número 37. Perdão, verso de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor. Temor não é medo. Temor é reconhecimento do poder de Jesus. Temor é reconhecer que Ele tudo pode, que Ele faz porque Ele tem poder. Não se trata de medo, mas de reverência. E é isso que nós precisamos. Ter reverência, ter temor, crer nesse poder. Eu encerro contando uma pequena ilustração. Esses navios, 10 andares, que fazem cruzeiros, estava em alto mar e enfrenta uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E começou a ser balançado. Aquele grande, enorme navio, imagine o Titanic, sendo balançado para um lado e para o outro. As pessoas começaram a ficar preocupadas, se ajuntaram nos grandes salões e estão ali preocupadas. De repente, alguém nota que tem uma criança sentada, brincando, cantarolando e brincando. E o barco balançando, e ela indo junto, o navio, né? O navio balançando e ela indo junto. E as pessoas incomodadas com aquela criança, alguém gritou: vai lá, pega aquela criança, vai lá no cantinho, pega a criança. E ela está lá, sem se preocupar. E aí alguém foi lá buscar a menina, socorrer a menina. Pega na mão dela e fala assim: vem cá, vamos para junto da gente, você não está com medo? Ela: não. Por que não? Porque meu pai
é o piloto do navio. O piloto da sua vida, o dono da sua vida, é o Deus todo perfeito, todo santo, todo poderoso. Aquele que, quando você enfrenta a tempestade, está do seu lado. Se você não segurar nas mãos, ele vai agir. Se você segurar, ele vai descansar. Mas quando você descansar nas mãos dele, aí ele vai agir. Que Deus te abençoe. Que na sua tempestade você busque Jesus. Na sua tempestade, não tenta resolver com as próprias mãos, não. Deixa Deus conduzir sua vida. Diante da tempestade, reconheça que Deus é soberano e que talvez você precise aprender alguma coisa no meio da tempestade. Vamos orar? Pai, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que a nossa vida está nas Tuas mãos. É o Senhor que controla tudo e todos. O Senhor não deixa nada fugir do Teu controle. Não há um fio de cabelo da nossa cabeça caindo que o Senhor não saiba. Oh Deus, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Pai, aumenta a nossa fé, o nosso temor, para que a gente se entregue totalmente ao Senhor. Porque diante das tempestades da vida, nós queremos nos voltar para Ti. Diante das tempestades da vida, nós não queremos segurar e tentar resolver com a nossa própria força, mas queremos depender e descansar no Senhor, porque o Senhor trabalha a nosso favor. Diante das tempestades da vida, nós queremos ter plena convicção de que é o Senhor que pilota o navio, é o Senhor que toma conta da nossa vida, e que, se nós estamos enfrentando, há algo a ser aprendido. Eu peço isso por mim, peço pelos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado.